Pegue seu café e a sua Bíblia, porque está começando Café com Propósito, um devocional para mulheres que querem viver a vontade de Deus. Bom dia, mulheres de propósito! Hoje inicia um lindo dia na presença de Deus com o nosso cafezinho cheiroso e um pãozinho fresquinho do céu, que é a palavra de Deus. Eu sou Andréele Poroca, você está no meu canal do YouTube e aqui nós temos conteúdos constantes. Esse devocional mesmo, ele acontece de segunda a sexta-feira, de 7h45 da manhã e você não pode perder. Sempre uma palavra de direção para o seu dia. Tire um tempo intencional com o Senhor, de aprender a sua palavra. Receba essa palavra no caminho para o seu trabalho, no seu horário de almoço, no intervalo da escola, da faculdade, fazendo um almoço, mas que esse seja um encontro marcado comigo e com você, caminhando juntas no propósito. Combinado? Não é inscrito aqui no canal? Se inscreve e ativa o sininho para receber todas as nossas atualizações. Comenta aqui, da onde você está falando? Quero conhecer você. Hoje nós estamos estudando aqui no devocional o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Hoje nós vamos falar sobre a bondade. Aqui, a bondade é algo que está implícito em Cristo. Cristo é bom e a gente tem que ter ele como exemplo na nossa vida. Esse fruto fala sobre o amor traduzido em boas obras. É sobre pessoas que foram alcançadas pelo verdadeiro amor, o amor de Cristo, e isso encheu ela de tal maneira que ela deseja amar como Cristo as pessoas ao seu redor, seja quem for. Ela decide agir em amor, agir em bondade. É o amor traduzido em obras, é fazer o bem constantemente. Então, fazer o bem às pessoas é uma atitude, é uma ação. Ser alguém bom é ação. Algumas das outras partes do fruto que nós estudamos nos vídeos anteriores, que você pode acessar e ir maratonar, inclusive te incentivo a fazer isso. Nós falamos sobre alguns que são retratados como sentimentos ou emoções, como, por exemplo, paz, alegria, amor. Aqui é sentimento que é transformado, é reverberado, é transmitido em ação, uma ação de bem, ser alguém bom. E ser alguém bom é desconstruir alguns ciclos, é desconstruir alguns sistemas, é desconstruir algumas coisas que foram implantadas na nossa mente pela cultura familiar, pelo contexto social, pelo país que nós nascemos. Fazer o bem é escolher agir com um princípio de Cristo. Ser alguém bom é escolher ser contrário àquilo que é ruim. É agir de maneira como Cristo agiria, mesmo nos mundos de hoje. No mundo de hoje, o que a gente vê? Pessoas, uma grita, a outra grita também. Uma faz o mal, a outra faz o mal também. Uma fofoca, outra fofoca também. Uma mente, outra mente também. Uma pessoa rouba, outra vai lá e rouba também. E aí o exemplo do ruim começa a ser transmitido, começa a ser feito, começa a ser executado. E aí as coisas vão se destruindo, vão se acabando. E Deus nos convida a andarmos na contramão do mundo, sermos como Cristo que fez o bem, a despeito de ter sido julgado, caluniado, perseguido, crucificado. Ele escolheu fazer o bem, mesmo quando Judas cuspiu em sua face, e ele disse que Judas era seu amigo, porque ele era bom, a sua essência era boa. Ele não retribuía, ele não revidava aquilo que as pessoas faziam com ele da mesma moeda. Ele era alguém que sempre fazia o bem, a despeito do cenário que ele vivia, do contexto que ele estava e daquilo que faziam para ele. Fazer o bem é isso, é a gente não esperar nada de ninguém vindo para nós. É como nós decidimos agir debaixo da palavra de Deus. Seja com ajuda ao próximo, seja sendo generoso ofertando, seja alguém que cuida dos enfermos, alguém que visita os prisioneiros, alguém que faz o bem para a sua família, para os seus da sua casa, o bem na sua comunidade de fé, alguém que faz o bem aonde está, na escola. Se alguém rasgou o caderno, o livro do amigo na escola, da amiga da escola, você não vai lá e faz igual, você faz o bem, você ajuda a reconstruir, a construir, a edificar. Fazer o bem é fazer escolhas como Cristo, que são contrárias às ações desse mundo. Não é a gente se assemelhar ao padrão desse mundo, é a gente fazer aquilo que Cristo nos mandou fazer, gerar vida e amor nas pessoas, é ter atitudes que corroborem com a nossa fé. E o apóstolo Tiago escreve na sua epístola dizendo que uma fé genuína, ela produz boas obras, ou seja, se eu verdadeiramente creio em Cristo e ele mora em mim, está produzindo fruto do Espírito em mim, eu preciso exercer boas obras. Eu preciso pensar na obra missionária, eu preciso pensar em quem passa fome, eu preciso
preciso pensar em quem está enfermo, eu preciso pensar em alcançar vidas que estão perdidas, mesmo que elas sejam pessoas que vão de encontro com aquilo que eu creio, pessoas que vivem no pecado, na prática da perversidade, da prostituição. Eu preciso fazer o bem, sem olhar a quem. Eu preciso ser bom, porque Cristo me chamou para ser bom. Eu preciso ter um coração voluntário, generoso, ofertante, alguém que pensa na palavra de Deus como um princípio para a sua vida e ser semelhante a Cristo, executando aqui na terra a bondade a despeito do cenário, da cultura, do ambiente que estamos inseridos. Ser alguém bom não é fácil, mas a gente escolhe ser bom. Ser bom é escolha. Tem gente que escolhe ser ruim. Tem gente que escolhe ser alguém desagradável. Tem gente que escolhe machucar pessoas. Tem gente que escolhe ser inconveniente, mal educada, arrogante, rude. Mas tem pessoas que decidem escolher fazer o bem. Eu escolho fazer o bem. Tu vai me tratar mal, mas eu vou te tratar bem. Você vai fazer algo ruim para mim, mas eu vou continuar servindo em amor, fazendo obras que glorifiquem a Deus, porque eu sou bom. Eu vou agir como Cristo, que mesmo Judas traindo, ele foi lá e fez o bem, chamando de amigo. Então, eu preciso ter esse fruto na minha vida, porque esse fruto não é fácil, é um também dos mais difíceis. Porém, ele revela quem verdadeiramente foi salvo pela graça, porque Jesus nos fez um bem, e esse bem, ele é imerecido. A graça é o quê? Efésios capítulo 2, é um favor dado, imerecido de Deus. Então, só por meio de Cristo podemos ter isso. Ser alguém bom é alguém que entende que se a pessoa merece ou não, eu preciso ser bom, porque foi assim que Cristo agiu comigo. Entendeu? Vamos declarar? Eu quero que você declare aqui comigo. Eu vou fazer o bem, combinado? Escreve aqui. Eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o bem. Vamos declarar junta? Declarar com a voz audível? Eu te convido a declarar junto comigo hoje para alimentar a nossa fé e direcionar a nossa mente a se comportar dessa maneira. É totalmente didático e bíblico. Vamos lá? Eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o bem. A bondade de Cristo mora em mim e eu não vou me deixar influenciar pelos comportamentos errados, ruins e maus de algumas pessoas. Eu sou boa, a bondade do Espírito Santo mora em mim e tudo que eu fizer glorifica o nome de Cristo. Por isso, não adianta eu querer dizer que sou boa, que eu faço bem, se eu tenho más ações. Que Cristo possa me dar boas obras para que ele seja glorificado em tudo que eu faço. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos boas, a agir fazendo o bem, a transmitir o teu amor de maneira verdadeira. Que as nossas obras te glorifiquem, que o teu nome seja engrandecido e que tudo seja para a honra e glória do teu nome e não para nós. Que nós venhamos a diminuir, que o Senhor venha a crescer, que todos possam ver o Senhor na nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um encontro marcado aqui amanhã, então não falte, combinado? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber nossas atualizações e compartilha essa mensagem. Joga lá na tua rede social, envia no WhatsApp de uma amiga, faz essa mensagem alcançar corações. Que Deus te abençoe e até amanhã.